orar e pedir a bênção do Senhor sobre o servo do Senhor. Pai querido, Pai santo, Senhor, Tu és maravilhoso, digno de honra, de glória. Aqui está Teu servo, Senhor. Eu te peço, usa-o mais esta vez, Senhor. Que ele não fale de si, mas que ele possa ser totalmente usado por Ti, Senhor, a trazer aquilo que a Tua igreja, que estes homens precisam ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa Teu servo, para a honra e glória do Teu nome eu te peço. Amém. Amém. Som. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu louvo ao Senhor por cada um de vocês que se encontra nessa noite, que se dispôs a estar aqui. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida. Pode sentar por um instante, daqui a pouco nós ficamos de pé de novo para fazer uma oração. Eu quero aqui agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela oportunidade de estar nessa noite reunido com os irmãos. Essa noite, exatamente esse dia, estou fazendo aniversário, completando mais um ano de vida, 54 aninhos, um carinha de 15, né? E não fala que é mais não, tá? Por favor. Eu não pintei o cabelo, tá bom? Esse aqui é original. Então, louvo ao Senhor por estar desfrutando desse momento com os irmãos, um momento tão especial, onde nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, falar de assuntos concernentes ao nosso crescimento espiritual, enquanto homens. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa diretoria, o pastor Marcelo, o pastor Laci, nosso amado pastor Wilson, que nos fez o convite, todos os pastores, o pastor Neves, que também não se encontra aqui no momento, mas eu sou grato a Deus pela vida dele também, toda a diretoria, todos os obreiros, pastores, todos os trabalhadores desta casa, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Precisamos uns dos outros. E nessa noite, nós iremos falar um pouquinho sobre assuntos concernentes a nós, homens. Vamos falar sobre hombridade. Hombridade. E o que é hombridade? Hombridade é semelhança de... é sinônimo de semelhança a Cristo. O que é crescer enquanto homens? No contexto bíblico, segundo a visão bíblica, segundo os padrões de Deus, é nos parecermos com quem? É nos parecermos com Cristo. Estamos aqui porque queremos ser moldados dessa forma. Quantos querem parecer com Jesus aqui? Eu desejo a cada dia. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Como eu melhorei, amados, depois que eu comecei a andar com Jesus. Eu creio que é a história de muitos de nós. Como éramos, né? Certamente, principalmente aqueles que não tiveram o privilégio de nascer em lar evangélico, que ainda viveram um momento lá no mundo, tinham padrões de vida diferenciados, viviam coisas que certamente não agradavam ao Senhor, mas um dia ouviram a mensagem do Evangelho, reconheceram seus pecados, aceitaram Jesus e começaram a andar com Jesus. Aí eu pergunto, vocês que tiveram essa experiência, não precisa responder não, é uma pergunta retórica, melhorou ou não melhorou a sua vida? Jesus fez ou não fez a diferença? Ele sempre faz a diferença. Então, hombridade é sinônimo de semelhança a Cristo. Agora sim, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos fazer uma leitura, para que a gente não fique muito tempo sentado, um exercíciozinho de senta e levanta, às vezes é bom, né? Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vamos trabalhar um texto muito instrutivo, muito inspirador, que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre essas realidades que nós iremos tratar. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler do versículo 1 ao 10, para dar mais sentido àquilo que nós vamos falar. Todos acharam? Está na tela também. Vou ler essa versão aqui para ficar mais perto dos meus olhos. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era quem? A rocha era Cristo. Mas, a partir do versículo 5, mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Algumas traduções dizem, porque muitos morreram no deserto, que Deus não se agradou da conduta deles, eles acabaram perecendo no deserto. Versículo 6 diz assim, ora,
Estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas mais, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Versículo 8: nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000, é muita gente, né? É muito pecador por um dia só, não é isso? 23.000 pereceram de uma só vez. Versículo 9: nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruído. Amados, para que não seja eu a ministrar em seu coração, é um assunto sério que nós vamos tratar aqui, então eu quero fazer mais uma oração. Eu costumo dizer muito isso na escola bíblica dominical. Eu dou as boas-vindas aos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O professor já se encontra presente e não sou eu costumo dizer, não sou eu, o professor é o Espírito Santo. E nessa noite eu ouso dizer a mesma coisa. O pregador já está presente, e não sou eu, é o Espírito Santo. Eu desejo, amados, que cada um que aqui está tenha vindo de fato com um coração aberto, um coração ensinável, como Deus já falou aqui poderosamente na leitura introdutória. O pastor Wilson usou aqui o texto de Provérbios, eu gosto muito dessa palavra, quando Salomão falou ali, confia em Deus de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então não se apoie no seu conhecimento, não, aquilo que você acha, não. A axiologia, para começar, não é uma ciência exata. Se firme nos padrões de Deus, naquilo que Deus vai trazer ao seu coração. Abra o seu coração e se deixe exortar. Se a palavra for um pouco dura em algum momento, não se preocupe. Deus, ele só corrige filho. Sabe por que ele faz isso com a gente? Porque ele nos ama. Ele não quer que nenhum de nós venha perecer. Então, por isso que ele vai puxar a nossa orelhinha de vez em quando. Então, se deixe ensinar. Porque Deus só faz isso com filho. Porque quem aceita a correção é filho. Mas quem rejeita não é filho, ele é bastardo. E aqui eu só estou vendo filhos. Pela fé eu só vejo filhos. Homens que estão aqui dispostos a crescer, para serem referência nesse mundo da presença de Deus. Então coloque a mão no seu coração e comece já a dispor a sua vida para ser tratada pelo Senhor. Pai querido, nosso Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Oh Deus, te pedimos que nesse momento, Pai, cada um de nós venha se despojar de todo eu, de todo ego, oh Deus, de toda vaidade, de todo orgulho, oh Deus, que venhamos nos colocar na tua presença com os nossos corações abertos, porque o Senhor está aqui, o Senhor nos trouxe nessa noite a este lugar, meu Pai, oh Deus, para tratar conosco, e não queremos sair daqui da mesma maneira que chegamos, mas queremos ser impactados pela tua palavra, pela tua presença. Por isso eu oro nesse momento e apresento a minha vida e a vida dos teus servos a ti nessa hora, pedindo que o Senhor nos conduza em tudo que será tratado nessa noite, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Sente glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto que nós lemos aqui, é até interessante que nós estamos estudando nas quartas-feiras a carta aos Coríntios. O pastor tem ministrado palavras aqui abençoadas acerca dessa carta, e não é diferente nesse capítulo 10. Paulo traz um ensinamento aqui muito importante para nós. Ele está pegando a história do povo de Israel, aquele povo que estava cativo no Egito, que foi liberto de maneira poderosa pelo Senhor, para ser elevado a uma terra boa, uma terra deleitosa, para viverem uma promessa que o Senhor fez a eles. E naquela trajetória, no decorrer daquela viagem, aconteceram coisas que Paulo aqui está lançando mão delas, para falar conosco, para tratar conosco. E nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses aspectos aqui apresentados por Paulo, que foram impeditivos para que eles não entrassem em Canaã. Foram impedidos de entrar em Canaã, porque não atenderam ao propósito de Deus. Deus não tirou nenhum daqueles homens do deserto
do Egito, entendam isso, para matá-los no deserto, como alguns deles, murmurando, chegaram a dizer. Deus, na verdade, tinha o propósito, sim, de conduzi-los a todos à terra deleitosa, a Canaã, para que eles vivessem a promessa que ele fez. Mas, queridos, o homem não soube entender o agir de Deus nas circunstâncias vividas e, por isso, foram impedidos de entrar em Canaã. Então, houveram 5 razões de fracasso do povo de Israel, que os impediram de entrar em Canaã. Eu queria aqui fazer uma analogia desse texto, já para que nós possamos contextualizar aquilo que nós vamos aqui tratar. O que é Canaã para nós? Nós vemos aqui no aspecto da história de Israel, que era uma Canaã literal, não é isso? Eles foram tirados do Egito para ser levados a uma terra, realmente, literalmente. E no aspecto espiritual, muitas vezes nós costumamos relacionar isso a Canaã celestial, a promessa da redenção, da vida eterna, quando nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, estaremos com o Senhor, vivendo a plenitude da promessa do Senhor nas regiões celestiais. Tem também esse aspecto. E nessa noite eu quero trazer para dentro do aspecto das realizações, daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que às vezes nós atrapalhamos, assim como o povo de Israel fez também, quando Deus estava conduzindo a vida deles para aquela Canaã. Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho o que significa para nós, então, essa Canaã. No aspecto da Bíblia, da palavra de Deus, para Deus, Canaã sempre foi o símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. É o lugar onde as promessas divinas se cumprem, onde o povo de Deus atinge o máximo de sua capacidade, tanto no nível individual como coletivo. Então, entenda Canaã nessa noite, nesse aspecto que nós vamos tratar, como o lugar das realizações, das promessas que Deus nos fez, coisas que nós esperamos alcançar, desejamos viver. Como isso vai acontecer em nossas vidas? Atentando para não fazermos como fizeram os israelitas lá no passado. Porque, amados, entenda uma coisa, tudo que Deus quer é se relacionar conosco, ter um relacionamento conosco, assim como nós precisamos nos achegar a Deus, temos essa necessidade, porque só Ele pode suprir as nossas necessidades, renovar as nossas forças. Eu, por exemplo, estava falando ainda há pouco com o pastor Wilson, eu estava um pouco cansado no domingo passado, devido a umas circunstâncias que eu estou vivendo, estava tratando algumas coisas muito delicadas em relação até a negócios, família e familiares e tudo mais. Eu falei com a minha esposa, poxa filha, estou tão cansado. E qual foi a palavra que o pastor ministrou? Sobre Isaías 40, do versículo 29 até o versículo 31, que Deus renova as forças do cansado, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu falei, poxa, essa palavra é para mim, eu já estou me sentindo renovado. Ele falou, ainda que você esteja se sentindo cansado, seja fisicamente, seja emocionalmente ou espiritualmente, receba de Deus essa palavra, o Senhor renova as suas forças. Estou eu aqui na quarta-feira fazendo aquilo que o pastor Wilson profetizou no domingo passado, com as forças renovadas, trazendo para o coração de vocês uma palavra que, com certeza, não tenham dúvida, primeiro fala comigo antes de falar com vocês. Eu estou sendo abençoado por essa mensagem antes de vocês. Então, amados, Deus, Ele quer que vivamos essa plenitude do que Ele tem para nós, esse potencial, como chegando à plenitude daquilo que Ele quer para cada um de nós. Vivamos em todo o potencial da nossa capacidade de homem. Ele quer que nós venhamos exercer essa hombridade, a semelhança de Cristo. Mas aí, para que isso aconteça, nós não podemos fazer o quê? A primeira coisa que ele chama a atenção, não cobiceis. Ele fala da cobiça. É logo no versículo de número 6. Estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos. A cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego, às custas de Deus ou de outrem. Não é isso que a cobiça faz? A pessoa cobiçosa, ela não se importa com o próximo. Ela quer atender os seus interesses. Ela não se importa se o que ela quer, ou se o que ela vai fazer ou está fazendo, vai causar danos a alguém.
a cobiça leva a pessoa a agir dessa forma. É uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou a gratificação dos desejos da carne. Então, amados, esse sentimento que foi gerado no coração daqueles homens no deserto, da cobiça, levou aqueles homens a não se importarem com nada, nem com o próprio Deus. E às vezes na nossa vida, nós precisamos ser confrontados nisso, porque quando agimos assim, amados, nós prejudicamos até a nossa família. O nosso relacionamento, o nosso casamento é prejudicado. O nosso relacionamento com as pessoas na igreja é prejudicado. Na família, vamos começar aqui falando um pouco sobre o relacionamento conjugal. Aquele homem, por exemplo, que se relaciona com a sua esposa, pensando apenas na sua própria satisfação, não se importando com ela, apenas a usando como se fosse um objeto, ele está sendo cobiçoso, está sendo envolvido por um sentimento egoísta, que é relacionado à cobiça. E isso não é agradável a Deus. Eu não sei se tem aqui jovens solteiros, pessoas que estão se preparando para casar, outra tentação também que é lançada pelo diabo na vida do homem. Por isso estamos aqui para sermos tratados, para sermos semelhantes, parecidos com Cristo, porque Cristo, ele abriu mão da sua glória, ele se fez carne, habitou entre nós, foi humilhado e morreu morte de cruz. Ele não teve por usurpação ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória e passou tudo aquilo que nós já sabemos para pagar o preço pelo meu, pelo seu pecado. E Paulo, quando menciona isso, ele até fala, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. É o ensinamento que nós temos que ter. Não podemos ser egoístas. E os jovens, como já estava falando, se há entre nós, eu não estou aqui talvez identificando, mas se houver, se não tiver, serve como orientação para os pais levarem adiante. Aquele jovem que diz que ama a namorada, está ali cortejando a jovem, e daqui a pouco leva aquela jovem a ter relações com ele, comete ali a fornicação, e aí abandona a menina, deixando ela seguir sozinha com as consequências daquela irresponsabilidade, daquela gravidez, e abandona. Na verdade, para conseguir aquilo, eu te amo, e qualquer coisa que aconteceu, eu estou contigo, eu vou assumir a responsabilidade. E nós conhecemos muitas histórias assim, de pessoas que, na verdade, não agiram como homens, e se eximiram dessa responsabilidade, abandonaram a jovem no prejuízo, como diz a história. Então, nos negócios e muitas coisas, nós devemos evitar esse sentimento de cobiça. Deus está olhando para cada um de nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. Não há como nos escondermos do Senhor. Ainda que o pastor Marcelo não esteja comigo lá no meu trabalho, Deus está. Na sua casa, Deus está. Na sua faculdade, Deus está. Na sua empresa, Deus está. Então, amados, tenham o coração como o coração de José. Lembra de José? Quando foi tentado pela Patifa, nós chamamos ela de Patifa, que era a mulher de Potifar, Patifa, né? A Patifa, quando veio tentar José, eu acho interessante que o sentimento que José teve, muito nobre por sinal, ele diz, como pecaria contra o meu Deus? Ele fala da confiança que Potifar deu a ele, confiou a ele, deu a ele, mas diz, e como faria eu tal coisa e pecaria contra o meu Deus? Ele não se preocupou apenas com Potifar, ou com talvez algum soldado, algum empregado que chegasse ali e visse aquela cena. Não, a preocupação de José era de não desagradar a Deus, porque Deus é o dono da promessa. Foi ele que fez a promessa. Precisamos nos preocupar com a vontade de Deus para as nossas vidas, que é Ele que vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então a cobiça levou aquele povo a perecer, eles foram cobiçosos. Versículo 6 diz aqui que eles foram cobiçosos. E no versículo de número 7, outro pecado, a idolatria. A idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Colocamos isso acima de Deus, né? Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são o poder, o prestígio, os estudos, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia e etc. Poderíamos enumerar muitas outras coisas, e nós vemos isso na história.
nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Não estava nem aí para Deus. Os prazeres estavam acima de tudo. O importante é que eu estou me divertindo, o importante é que eu estou tendo prazer. Se está agradando a Deus, não importa. E quantas vezes nós somos tentados também a agir assim? A não nos importarmos com os padrões de Deus. Mas, amados, estamos vivendo um tempo onde a nossa fé está sendo provada. Aquele que realmente quiser se manter firme, fiel aos princípios de Deus, precisarão pagar um preço alto, renunciar de fato à sua carne, à sua vontade, porque tudo já está parecendo normal. Nós vamos ver isso daqui a pouco, um pouco mais adiante, mas aqui nós vemos aqui alguns outros exemplos, como por exemplo o poder. As pessoas que se preocupam tanto em adquirir poder, não estou falando aqui com essa mensagem, por exemplo, que você não tem que trabalhar, estudar, crescer, possuir empresa, não é isso. Estamos falando sobre o perigo de você colocar essas coisas acima de Deus, endeusá-las, idolatrá-las, colocar essas coisas acima da sua adoração a Deus, dependendo delas mais do que Deus. Amados, Deus é que nos deu todas as coisas, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, como disse Tiago. Tudo vem de Deus. Se Ele quiser, Ele tira a minha empresa, tira o meu emprego, tira a minha saúde, tira até a minha vida, se Ele quiser. Tudo pertence a Ele, então eu tenho que entender que Ele está acima de tudo, não importa quanto dinheiro eu tenho, o grau de importância que eu tenho na sociedade, o meu nível social, nada disso importa se eu não tiver Deus como a minha prioridade, se Ele não for o meu alicerce, se Ele não for a minha base, tudo pode se perder. A nossa base, se não for sólida, o nosso castelo pode ruir. Precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, para que possamos prevalecer e permanecer diante das adversidades da vida, que elas virão, não se engane, elas vão vir sobre a sua vida. Não teremos vida fácil nesse mundo. Jesus avisou, amados, no mundo vocês vão ter água de coco, vão ter BMW, vão ter Ferrari, Porsche, não é isso que Jesus falou? Não, vão ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por isso, querido, eu vim aqui junto com você, me unir a você, para pedir: Senhor, forma o teu caráter em mim, me faz um homem de verdade. Eu quero ser um homem de verdade. E ser um homem de verdade não tem a ver com biologia, com o sexo que você nasceu, com o seu nascimento. Tem a ver com a semelhança a Cristo, com o caráter de Deus formado em você. Isso é ser homem, não é ter nascido no sexo masculino, mas ter o caráter de Cristo formado em você. Isso é ser homem de verdade, é ser homem segundo os padrões de Deus. E é isso que nós queremos nessa noite, como homens, queremos ser uma referência para a nossa família. Eu até vou tomar uma liberdade aqui, rapidamente. Eu vou tentar, pastor, respeitar o tempo que o senhor me passou, eu acredito que eu vou conseguir, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma alegria muito grande que eu tive no meu coração hoje, no meu aniversário. É isso, amados, que nós temos como objetivo na nossa vida enquanto servo de Deus, enquanto homens de Deus, enquanto pai de família. Pela manhã, quando eu abri o meu WhatsApp para ler as mensagens, meu filho mais velho tinha me mandado a mensagem me felicitando pelo aniversário, aquelas coisas todas, desejando as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Aí depois ele diz assim: queria mandar essa mensagem te parabenizando pelo seu aniversário, porém, não apenas isso, gostaria de expressar a minha gratidão pela sua vida, pelo seu cuidado com a nossa família, pelo seu exemplo, dedicação e diligência em manter todos seguros e bem cuidados. O Senhor é um exemplo para nós. Espero cada dia aprender mais com você e seguir os seus passos como um exemplo de pastor, pai de família e homem de Deus. Foi o melhor presente que eu recebi nesse dia. Saber que o propósito de Deus está sendo cumprido na vida dos meus filhos, que, diga-se de passagem, eu nunca obriguei eles a seguir Jesus. Eu apenas estava no caminho e eles vieram atrás de mim. Eles viram Deus agindo em mim, viu a glória de Deus resplandecendo na minha vida, como o rosto de Moisés, como o meu amado falou na aula dele passada. Essa glória
tem impactado a vida deles, eles querem ter essa mesma experiência que eles veem na vida do pai, na vida deles. Mas é isso que nós temos que fazer nessa geração, influenciar com os bons exemplos, com uma conduta de homem de Deus, de homens íntegros, homens retos, homens de caráter, homens de verdade, porque o que mais tem aí fora é mau caráter, são pessoas enganadoras, adúlteros, mentirosos, corruptos, pessoas perdidas, que precisam ser resgatadas sim, pelo Senhor. Depende de mim e você também ser uma referência para essas pessoas, para que eles saibam que existe um padrão de vida melhor, que isso que eles estão vivendo não é o padrão que Deus quer para eles. Mas como que eles vão saber isso? Através de mim e de você. Se eu for igual, se eu fizer a mesma coisa, que mensagem eu vou passar para essas pessoas? Nenhuma. Eu vou ser mais um na multidão, e Deus não quer mais um na multidão. Ele quer alguém que faça a diferença, Ele quer alguém que tape a brecha. Ele quer pessoas na brecha, Ele quer homens de Deus, pessoas que venham impactar essa geração, que venham fazer a diferença na vida das pessoas, começando pela sua casa. Eu lembro quando eu estava pastoreando lá no Rio, meu filho mais novo era pequenininho, ele falava: mãe, quando eu crescer eu quero ser pastor igual meu pai. Interessante. Tinham muitos pastores para eles admirar, mas eles preferiam olhar para o pai, e até hoje olham para o pai. Por que eu estou falando isso? Não é por vaidade, era para mostrar um pequeno exemplo do que Deus espera de cada um de nós. Eu preciso muito melhorar, eu não sou perfeito, como todos vocês, como cada um de nós que aqui estamos aqui porque reconhecemos que precisamos melhorar. É como Billy Graham, uma frase atribuída a ele que diz assim: oração é para os fracos, e por isso que eu oro. É porque reconhecemos que precisamos buscar a Deus. Por isso que estamos aos pés do Senhor, porque reconhecemos que aquilo que nós precisamos está nele. Nenhum outro tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Foi o que disseram os discípulos quando a multidão se dispersou. É isso que nós temos, amados, que viver para que o Senhor de fato venha se agradar de nós. Então não podemos ser cobiçosos, nem tampouco idólatras. E a outra experiência, outra lição também trazida por Paulo, a imoralidade. Versículo de número 8. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. A fornicação aqui é a imoralidade sexual. A anotação aqui está assim: o termo imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais. Pecado é sempre pecado, não importa o nome que lhe damos. A observação que eu coloquei aqui: a promiscuidade sexual já é aceita em toda parte, menos na Bíblia. Se você olhar para o mundo, aí fora está valendo tudo. Homem com homem, mulher com mulher, ser humano com bicho, com poste, com a vaca, enfim, até com carro. Você casa até com carro, se você quiser. O negócio está bagunçado aí fora. Mas qual é a lei que rege a minha e a sua vida? Qual é o princípio que eu e você vivemos? São esses que estão sendo aprovados nessa sociedade perdida, corrupta, como a própria palavra diz, que o mundo jaz no maligno. Não, os padrões para mim e da sua vida são os padrões de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós pautamos a nossa vida. É nela que nós nos firmamos. Não importa. Não, agora, eu até esses dias assisti um podcast, um debate ali, o pastor César, eu esqueci o sobrenome dele, com um suposto pastor lá, de uma tal da teologia inclusiva. É uma igreja de um pastor homossexual, onde ele quer respaldar essa prática na Bíblia. E foi um debate bastante acalorado ali. Só para, não vou aqui entrar no mérito da questão, mas só para vocês terem uma ideia do que já estão fazendo aí fora, até mesmo de respeitando a própria palavra de Deus, tentando distorcer até a palavra de Deus para cometerem as suas práticas infames, querendo dizer que Deus aprova, que aceita, e que é bíblico esse tipo de relacionamento, que Deus abençoa esse tipo de relacionamento. E é mentira. A palavra repleta de ensinamentos sobre isso, que esse tipo de gente não vai herdar o reino dos céus, está na Bíblia. E é por isso, amados, por causa disso, que muita gente já quer até rasgar a Bíblia, quer fazer, como faz com a Constituição, uma emenda, para retirar textos que vão contra os interesses deles, mas não adianta.
A Bíblia não é a Constituição que está sendo respeitada, rasgada, que nós estamos vendo aí todos os dias. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ninguém pode mudar, ela é imutável. O próprio Deus falou assim: eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, eu, o Senhor, não mudo. Então, amados, entendam que essas práticas não podem existir no nosso meio. A imoralidade sexual, pessoas que querem viver um padrão pecaminoso, está na casa de Deus ainda pedindo a bênção de Deus e agindo como se tivesse tudo normal. Nós precisamos nos consertar. Se há entre nós, se estamos vivendo esse tipo de coisa, precisamos hoje refletir sobre a necessidade de nos arrependermos, de pedirmos perdão, de nos consertarmos, de nos voltarmos de novo para Deus e não aceitarmos esse padrão que está sendo imposto lá fora para enganar, iludir, levar muitas pessoas para o abismo. Queridos, precisamos manter a nossa fé, precisamos manter a nossa integridade, a nossa retidão, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é santo, e importa que nós também sejamos santos, porque servimos a um Deus santo. Não é de qualquer maneira, amados, que nós vamos servir a Deus, e existe um padrão. Quando você entra para as Forças Armadas, você passa por um período de formação, recebe instruções, aprende regulamentos, normas, regras, e ainda recebe um uniforme, você fica igual, todo mundo fica padronizado. A palavra uniforme dá justamente essa ideia, a uniformidade. Todos têm a mesma aparência quando estão em uma formatura e têm os mesmos padrões, as mesmas regras a cumprir. O reino de Deus não é diferente. Se os homens têm essa organização, quem dirá Deus, que é o Pai de toda a organização, é o Deus de todo o poder, é o Deus de toda a autoridade. As coisas de Deus não são bagunçadas. Então, amados, não podemos viver uma vida de imoralidade, pornografia, masturbação, essas coisas que eu não preciso estar falando, só eu dar uma introdução. Por isso que é bom que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de nós, porque basta dar uma introdução que o Espírito Santo de Deus já começa a fazer vocês lembrar de outras coisas que também precisam ser tratadas, que precisam ser rejeitadas por nós, porque não fazem parte da nossa vida de homem de Deus, de homens de verdade, de homens segundo o coração de Deus. E por fim, aliás, outra coisa também, pôr o Senhor à prova. Nem tentemos a Cristo, versículo 9, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Isso aqui é outra coisa interessante. Aquelas multidões que na ocasião que Jesus estava sendo crucificado, eles tentaram fazer com que Jesus descesse da cruz, não é isso? Então eles estavam pedindo algo a Deus que é contra a vontade dele e os princípios e propósitos de Deus. Então isso é pôr Deus à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir que ele faça algo contra a sua vontade, ou ao seu caráter. E muitos hoje agem dessa forma, cobrando de Deus outro meio de salvação que não a cruz, como acabamos de falar. Amados, e aqui nós podemos citar alguns exemplos, como por exemplo, quem não é correto nos seus negócios, e mesmo assim está pedindo que Deus o abençoe e o prospere, o cara é corrupto, o cara se envolve em um montão de falcatrua, mas se diz cristão e está orando, ainda leva o pastor para orar na empresa dele para que ele seja abençoado e prospere, mas ele não é honesto, ele não é correto e ele quer a prosperidade de Deus. Isso é um dos exemplos que também vai contra a vontade de Deus, e é colocar Deus à prova. Deus não vai compactuar com o pecado dessas pessoas. O primeiro passo para que ela seja bem-sucedida, segundo a vontade de Deus, porque ganhar dinheiro no mundo não depende. Me permitam dizer a verdade, é o meu pensamento, se você não concorda, é um direito seu. Não precisa de Deus para ganhar dinheiro nesse mundo, não. Porque você pode ganhar esse mundo inteiro, só não vai ganhar uma coisa: a vida eterna. Por isso Jesus falou em uma certa ocasião, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Isso mostra que é possível o cara ser rico. Tem um montão de gente corrupta aí, rica. Agora, elas não têm o principal, não tem Deus. Então, amados, é um exemplo do que é colocar Deus à prova.
quem é promíscuo, filhos que não aceitam as orientações do pai, enfim, muitos outros exemplos. Tudo aquilo que você sabe que está indo contra a vontade de Deus, que você vive isso, até na área sexual, tem um caso extraconjugal, ou qualquer outro tipo de prática que é pecaminosa, como nós já falamos anteriormente. Pecado é pecado, independente do nome que as pessoas dão por aí. Porque eu lembro de uma experiência que alguém dizia assim, fulano tem um probleminha. A pessoa estava em adultério. Ou tinha uma prática, por exemplo, a tendência como chama? A pedofilia. Fulano tem um problema. Ele não tem um problema, tem um pecado. E pecado precisa ser confessado para que seja curado, para que seja liberto. Então, amados, não podemos permitir na nossa vida esse tipo de padrão, porque estaremos colocando Deus à prova. Assim como aquelas pessoas que ficaram dizendo para Jesus, desce da cruz, se você é o Filho de Deus mesmo, salva você, e a nós também, aqueles ladrões que estavam lá com ele, estavam pedindo a Jesus algo que ia contra o propósito dele, a vontade dele, a missão que ele veio cumprir. Deus não vai fazer a minha vontade, ele vai fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, e é soberana. Continuando aqui, já caminhando para o final, o tempo está se esgotando. Murmuração, versículo 10. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. A murmuração, amados, também é um mal terrível. Esse é um que nós identificamos mais facilmente, às vezes, em nossa volta, porque, em sua forma mais simples, murmurar nada mais é do que fazer uma confissão negativa. O que mais? Queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo ou espalhar boatos, são formas de murmuração. Tem pessoas que são muito críticas, né? Nada que o outro faz presta, não é assim? Eu me acho tão melhor do que você, né? Só é bom o que eu faço. Isso é murmuração. Eu tenho que aprender a honrar o meu irmão. Paulo ensinou na segunda carta aos Filipenses sobre isso, a termos nosso irmão em maior estima do que nós. Então, amados, nós não podemos viver criticando. Se eu acho que o meu irmão está tendo uma dificuldade, eu posso ajudar ele melhorar naquela área que eu acho que ele pode melhorar. Criticar é muito fácil, ajudar é que é o difícil. Eu quero ver ajudar. E é isso que nós temos que fazer, amados. Temos que ser bênção na vida das pessoas, não vivermos nos queixando da vida. Eu tive, felizmente, vamos colocar assim, a missão, a necessidade de conviver com a pessoa por alguns anos, que eu dediquei a minha vida, fiz como esse tema do Márcio Missionário, me gastarei, me deixarei gastar. Eu fiz isso mais um pouco. Vejo que até minha saúde foi algo terrível. E essa pessoa não teve o mínimo de gratidão e saiu falando mal, e botando um montão de defeito, reclamando e falando um montão de calúnia. Amados, não estamos livres disso. Estamos nesse mundo, estamos servindo a Deus num mundo cheio de problemas. Temos que estar preparados para isso também. Que não deixemos de servir por causa disso. Isso não mudou o meu caráter. Eu continuo servindo. Se precisar, eu vou fazer de novo. Mas, infelizmente, existem pessoas que agem assim, como está aqui, ó, queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, ou espalhar boatos, são formas de murmuração. Então, amados, tenhamos cuidado com a nossa vida, porque, como disse Tiago, lá no capítulo 3, do versículo 5, lá no finalzinho do versículo, ele fala: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Às vezes nós estragamos relacionamentos de pessoas na igreja. Nós afastamos pessoas com críticas. A pessoa às vezes não se dá o trabalho de conhecer o outro e te odeia só por causa de algo que o outro falou. Então veja como isso é terrível. É como esse pequeno fogo que incendeia uma floresta, destrói relacionamentos, acaba casamento, destrói famílias, prejudica empresas, prejudica muita gente. É algo que precisa ser erradicado, tirado. Nós, como cristãos, como homens de Deus, precisamos viver um padrão diferente. Não podemos nos deixar levar por esses pecados que tanto nos fazem errar o alvo. Porque pecado é isso. Pecar é errar o alvo. Por isso, amados,
Esses 5 pecados que impediram aquele povo de entrar em Canaã não podem existir na minha e na sua vida. Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, que é o mesmo que tentar a Deus, e a murmuração. São padrões que não fazem parte da minha e da sua vida. Você que está aqui nessa noite, está aqui porque deseja viver o padrão de Deus. Se alguma coisa que eu falei aqui acendeu aí uma luzinha de alerta para você, trate dessa área. Talvez nada que eu falei aqui serviu para ninguém. Estamos vivendo aqui no meio de pessoas, graças a Deus, altamente preparadas por Deus, santificadas, capacitadas por Deus para viver um padrão bíblico, e glória a Deus por isso, se for assim. Se não for, eu profetizo que seja. Mas se houver em nós alguma dessas falhas, nós temos a oportunidade de corrigi-las. O Senhor nos trouxe aqui para nos chamar a atenção. Por isso que é um culto diferente. Só tem homens aqui. Por isso que eu pude usar alguns termos mais, menos usuais numa pregação, por exemplo, domingo, sobre os pecados cometidos pelo homem. Mas o Senhor nos trouxe para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos tratados em cada uma dessas áreas, para vivermos um padrão que vai nos levar para o céu. Porque Canaã, amados, é a terra da realização. Olha, já concluindo, já finalizando, que em nome de Jesus consigamos vencer esses pecados para atingirmos todo o nosso potencial. Porque Canaã seria o lugar onde eles viveriam a promessa de Deus de maneira plena, em toda a sua plenitude. Deus tirou eles do Egito porque eles eram escravos, agora tornou eles livres e estava levando eles para uma terra para eles viverem uma vida abençoada. Mas eles não souberam aproveitar essa oportunidade. Então, amados, que em nome de Jesus nós consigamos vencer esses pecados que foram vividos por aquele povo, para que possamos atingir o propósito de Deus e possamos viver o padrão de Deus em todo o nosso potencial. Deus quer que os homens entrem em Canaã. Deus quer que eu e você entre na nossa Canaã. A Canaã que nós estamos falando aqui pode ser uma família mais estruturada, um emprego melhor, uma promessa que Deus te fez, você não viu cumprida ainda, você às vezes não sabe por quê, talvez você não está fazendo por onde. Então, se você quer viver essa promessa, quer entrar em Canaã, quer ver esse sonho realizado, então comece a abrir o coração para o Senhor e pedir a Ele que te direcione na vontade dEle, para que você faça aquilo que é necessário para entrar em Canaã, que só entrou em Canaã aquela geração de menos de 20 anos, e dos que tinham a idade adequada, somente Josué e Calebe. Olha só, não pense que os demais entraram porque eram certinho, não. É porque os seus pais disseram que Deus tirou eles do Egito para matar no deserto. Essa geração que vocês disseram que iam morrer no deserto, eu vou colocar todo mundo em Canaã, mas vocês não vão entrar. Foi tipo assim uma resposta dura que Deus deu para aquele povo. Eles não viveram a promessa e Deus colocou apenas os descendentes, a geração menor da terra prometida, e somente Josué e Calebe foram os que perseveraram na promessa de Deus. Amados, olha que o percentual foi muito baixo, em uma multidão, uma geração inteira, apenas 2 homens, é muito pouco. Eu profetizo que no nosso meio haverá muito mais pessoas dispostas a obedecer a Deus, a viver o propósito de Deus. Não precisaremos ouvir palavras duras como essa: você não vai entrar no meu repouso. Não, nós ouviremos do Senhor: vinde bendito de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que cada um de nós queremos ouvir. A nossa Canaã celestial, mas também tem a Canaã das promessas, das realizações, de vivermos o padrão de Deus, viver no máximo do nosso potencial de homem de Deus, e viver nas promessas que Ele nos fez, na sua plenitude. Então, é um lugar, Deus quer que os homens entrem em Canaã, um lugar de descanso, de bênção, de sucesso, de capacidade e autoridade. Seu desejo é que todos estejam ali. Esse ali é no lugar que Ele prometeu te colocar. Esse ali é no lugar que você sonha alcançar, deseja alcançar. Deus pode te colocar ali. Que essa Canaã se cumpra na sua vida, que essa palavra possa achar guarida no seu coração. Que eu e você saiamos daqui nessa noite, realmente com o nosso coração transformados. Se há alguma coisa que necessita ser mudada, que nessa noite nós consigamos alcançar
essa mudança, essa transformação e sejamos impactados pela glória de Deus para fazermos a diferença nessa terra. Eu convido vocês a se colocar de pé, já vou passar o microfone ao nosso pastor, já agradecendo por essa oportunidade. Vamos estar orando, agradecendo por tudo que Deus já tem feito em nossas vidas. Coloque a mão no seu coração, amados, que o Senhor possa nessa noite aplicar a minha e a sua vida, esses valores, esses princípios, essa palavra, para que possamos de fato, impactar a nossa casa, a nossa família e essa sociedade que tanto precisa. Pai querido, nosso Deus amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Pai, ó Deus, pela tua presença, meu Deus, pela tua palavra.